Será que você já se perguntou se você realmente tem perfil para ser um bom palestrante? Talvez você queira ajudar, contribuir, servir com outras pessoas, oferecer o seu conteúdo, o seu conhecimento, sua experiência, mas talvez a insegurança já possa ter batido a porta do seu coração, dizendo assim, não, você não é bom palestrante coisa nenhuma, vai trabalhar com outra coisa? Bom, nesse vídeo de hoje eu quero te ajudar a responder essa pergunta. Para te ajudar a responder essa pergunta, deixa eu falar um pouquinho sobre a minha história. Senta que lá vem a história. Eu, hoje em dia, me comunico com milhares de pessoas, já fiz palestras para milhares de pessoas, hoje falo com milhões de pessoas através do YouTube, também fazendo minhas mentorias online, mas nem sempre fui assim, tão comunicadora. Quando eu era criança, eu era extremamente não só tímida, mas muito calada. As pessoas mal ouviam minha voz. Eu chegava em um lugar e realmente eu não queria ser percebida, não queria ser vista. Às vezes as pessoas nunca ouviam minha voz, as pessoas até brincavam. Será que Renata fala? Será que Renata tem voz? Ou então o gato comeu sua língua? Coisas desse tipo. E realmente eu me sentia mal com isso, mas eu não conseguia. A timidez realmente tomava conta de mim. Me sentia insegura, autoestima baixa, então eu achava melhor ficar quieta no meu canto. E só que quando eu fiquei adolescente, eu percebi que aquele comportamento de extrema timidez, de ficar calada, de não me posicionar em algumas situações, isso só iria me prejudicar. E aí eu comecei a pensar que eu precisaria mudar, que se eu quisesse realmente ter sucesso, tanto nos meus relacionamentos, né, com pessoas, claro, e tanto no meu trabalho, ser daquele jeito muito introvertida, muito fechada, só iria me prejudicar. Então eu tomei a decisão de que eu iria mudar, que ia me tornar uma pessoa mais comunicativa, mais extrovertida. E eu posso dizer que ao longo desses anos, muito eu consegui evoluir. E o que é que me ajudou nesse processo? Em primeiro lugar, o autoconhecimento. Eu me permiti me conhecer, permiti me desafiar em estar em ambientes que eu precisava falar, então eu me forcei a isso mesmo. Sempre que tinha oportunidades para falar em público, eu aceitava essas oportunidades e eu falava em público. Então, por exemplo, trabalhos da faculdade foram momentos maravilhosos que eu podia exercitar essa questão de falar em público. Quando estava em grupos, né, que tinha oportunidade de eu expressar minha opinião, eu fazia isso. No início foi muito difícil, eu ficava muito travada, não conseguia falar tudo o que eu queria falar, mas era um exercício. Então, o autoconhecimento e conseguir realmente aceitar os desafios de falar, isso me ajudou muito. Fora a questão de psicoterapia, processo de coaching, também foram fundamentais para fortalecer a minha confiança e eu conseguir melhorar. E aí, hoje, esse é o resultado. Eu consigo falar para milhões de pessoas e não tem problema nenhum. Hoje as pessoas me veem como referência para falar em público, para palestrar. E isso, claro, porque eu me permiti a mudança. E aí, justamente esse vídeo para encorajar você. Talvez você seja uma pessoa um pouco tímida, um pouco fechada, introvertido, e aí acha que você não tem perfil para ser um palestrante. Talvez você ache que não tem perfil para ensinar outras pessoas. E não seja por isso. Você pode avançar. A primeira dica que eu quero dizer para você aqui é uma dica mais de encorajamento, que sim, você pode contribuir com outras pessoas, com o seu conhecimento, com a sua experiência. Não duvide da sua capacidade de evolução. Muitas habilidades, elas podem ser desenvolvidas. Talvez você não tenha tanto na sua infância e adolescência, mas você pode desenvolver, você pode aprimorar sim. Para isso é preciso muita prática, se permitir, aceitar os desafios, mesmo que a gente tenha medo de errar, medo de falhar, a gente deve se permitir fazer, porque é isso que vai provar por A mais B que se realmente a gente pode desenvolver essa habilidade. Eu consegui desenvolver porque eu me permiti fazer. Sempre que me empurravam para fazer algum tipo de apresentação, eu ia lá e fazia, mesmo que fosse tremendo as pernas, com muito nervosismo, mas fazia. Isso me ajudou muito a crescer. Outra coisa também para você entender se você tem, a questão não é se você tem perfil para ser palestrante. A questão é você entender qual o seu perfil de palestrante. Porque você vai ter que entender quais suas principais características. Cada um de nós tem um tipo de perfil de personalidade. E dentro desse perfil, nós temos excelentes qualidades e temos algumas limitações. Então, se você pensar que para que você seja um excelente palestrante, você tem que ser exatamente igual àquele palestrante que você admira, aquele comunicador super famoso, que tem um jeito de falar específico, se você achar que tem que ser igual a ele, talvez assim você ache que não vai ser um bom palestrante. Mas o que você precisa entender é que cada perfil de personalidade tem suas habilidades, tem suas características e você pode fazer sucesso com as suas características, com aquilo que você é. Então, a questão que vai te ajudar a ser um excelente
excelente palestrante, um excelente comunicador, um excelente orador, é você identificar qual é o seu perfil, né? Quais são as suas características predominantes, seus principais recursos e utilizar isso para fazer a diferença. Você vai utilizá-los na sua oratória ao falar em público, porque não existe um modelo rígido. Você tem que ser exatamente assim para falar bem em público. Não, mas sim você vai utilizar o melhor que você tem dentro da sua personalidade. E isso fez toda a diferença para mim quando eu conheci o meu perfil. E um dos modelos, um dos métodos mais eficazes que me ajudou a me conhecer melhor e saber qual é o meu perfil foi através do método O Corpo Explica. Eu fiz o curso, realizei o curso, sou habilitada para fazer análise e eu fizeram essa análise comigo e hoje eu sou habilitada para fazer análise com outras pessoas. Eu descobri qual era o meu estilo, qual era o meu estilo de palestrante, qual era o meu estilo de pessoa, como eu poderia utilizar, quais eram os meus recursos específicos e como eu poderia utilizá-los para ter mais sucesso. E isso fez a maior diferença para eu ganhar muito mais confiança, especialmente ao falar em público. Tanto é que no Corpo Explica são 5 tipos de perfis e cada um deles tem suas características próprias. E aí eu percebi que, olha, não só para diversas áreas na vida, mas inclusive para falar em público, esses perfis fazem a maior diferença. Então, se você quiser saber mais sobre isso, se você quiser ter a sua análise também, entre em contato comigo, vou deixar aqui o meu e-mail, vou deixar aqui meus contatos, para que você possa entrar em contato, saber mais sobre esse método do Corpo Explica, como você pode ser analisado, como você pode descobrir qual é o seu perfil, e aí sim você pode ser um excelente palestrante, um excelente professor, até um melhor líder, porque você vai saber conhecer melhor a sua personalidade, conhecer quais são os seus melhores recursos e utilizá-los ao seu favor para você ter muito mais eficiência no seu trabalho. Foi assim que eu fiz comigo e me ajudou bastante, pode contribuir com você. Vou deixar aqui os contatos para que você possa entrar em contato comigo e saber mais informações a respeito. E por fim, eu quero trazer 2 dicas importantes para que você possa ser um excelente palestrante. A primeira coisa é você se especializar naqueles temas que você é apaixonado. Quanto mais você trabalha em algo que você tem talento, por isso que é importante você conhecer o seu perfil, assim você vai reconhecer seus talentos também. É você saber quais são suas paixões, quais são os assuntos que você se interessa mais. Porque aquilo que você mais gosta de estudar vai ser aquilo que você vai mais se aprofundar, mais se especializar e vai ter mais autoridade de ensinar para as outras pessoas. Com certeza eu sei que eu sou muito melhor quando eu falo em público sobre aquilo que eu domino, sobre aquilo que eu conheço, do que sobre assuntos que eu tenho um raso conhecimento. Claro que um assunto raso eu posso apenas ler um texto e falar algo muito rápido, mas quando eu realmente domino um assunto, já é alguma coisa que eu me especializei, que eu estudei, que eu vivo, que eu pratico, aí é totalmente diferente. A gente tem muito mais confiança, a gente tem muito mais autoridade e vai arrasar com certeza em público falando sobre isso. Então veja quais são as temáticas que você é mais apaixonado, se especialize, se aprofunde nelas e sempre que você tiver a oportunidade, fale sobre ela para outras pessoas, que aí já vai ser uma forma de você praticar e desenvolver como palestrante. E por fim, você quer realmente levar isso como uma carreira, então você precisa se tratar realmente como um empreendedor, como uma pessoa de negócios e você precisa tratar esse negócio como um negócio, como deve ser. Então esse negócio de ficar eternamente fazendo palestras gratuitas, isso não coloca comida na mesa, isso não te sustenta. Então você realmente quer entender isso como profissão, você vai ter que estudar um pouquinho sobre administração, você vai ter que saber pesquisar sobre isso, como é que eu posso tornar isso em um negócio lucrativo, tá? Porque você vai servir as outras pessoas, mas você precisa ser recompensado para que você tenha o seu sucesso, para que você tenha o seu sustento, você prospere financeiramente e aí você inclusive tenha mais recursos para se capacitar, para se desenvolver, aprender mais e ajudar mais ainda as pessoas. Então, ser palestrante não significa trabalhar com caridade. Você pode fazer caridade, você pode sim fazer alguns momentos gratuitos, numa ONG ou numa igreja, digamos assim, mas você tem que ver que você precisa trabalhar, você precisa de dinheiro, então você tem que começar a enxergar isso como um negócio que precisa gerar renda, tá ok? Bom, eram essas dicas que eu queria trazer para você aqui, um encorajamento para que se você tem o conteúdo que você precisa, você sente no seu coração, que você quer espalhar para o mundo, que as pessoas vão aprender, vão crescer muito com o conhecimento e a experiência que você tem para compartilhar, você pode sim ser um grande palestrante, um grande treinador, você só precisa identificar qual é o seu perfil específico para que você aprimore, né? Você precisa se especializar mais nas temáticas e aí você precisa tratar isso como um negócio, tá bom? Para saber mais informações sobre como você pode identificar o seu perfil de palestrante, entre em contato comigo que eu posso te ajudar com o método de análise comportamental, tá ok? Então é isso, pessoal, um grande sucesso e até o nosso próximo vídeo.